Quem é o outro? Promotor. Joaquim Bom dia, Santana. Vanessa, desembargadores. A minha Joaquim Câmara Santana está é aqui. o batonier, nosso batonier, né? Batonier, É batonier. Podemos começar, então? Podemos começar? O procurador do Estado está aí também? Aí vamos começar na hora. Eu até falei aqui com o doutor Saul, que eu não estou... Bom dia, desembargadores. Aqui. Vanessa, Pronto. a minha Câmara está com problema. Eu vou sair, Doutor depois eu Saul, entro. tudo bem? Bom dia. Doutora Terezinha. É porque a Câmara está com problema, aí eu vou sair, Faça o depois eu seguinte, entro. ó. Tem muito microfone ligado. Saia e entre novamente, Certo. por gentileza. Pronto. Agora sim. Então, bom dia a todos. Bom dia. Cumprimento inicialmente o desembargador Edivaldo Pereira de Moura, o desembargador Joaquim Dias de Santana Filho, desembargador convocado para essa sessão, doutora Terezinha Borges, procuradora de Justiça, o doutor Saul Ferreira Alves, procurador do Estado, os demais advogados presentes nesta sessão virtual. Então, declaro aberta a sessão da 5ª Câmara de Direito Público do dia 25 de julho de 2023. E peço à senhora secretária que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Bom dia a todos. Cumprimento o excelentíssimo desembargador Sebastião Martins, presidente desta Câmara, os excelentíssimos desembargadores Edivaldo Moura, desembargador Joaquim Santana, já agradeço aí a sua vinda, doutora Terezinha Borges Campos, nobre procuradora do Ministério Público, e o doutor Saul Emanuel, nobre procurador do Estado do Piauí. Faço a leitura da ata da sessão anterior, ata de julgamento da sessão ordinária, sessão esta em formato de videoconferência, realizada no dia 18 de julho, publicada no Diário da Justiça de 20 de julho do corrente ano, e até a presente data não foi impugnada. A palavra é excelentíssimo desembargador Sebastião Martins. Em discussão a ata, não havendo impugnação, declaro aprovado. Doutor Saul, o desembargador Sebastião vai iniciar com o julgamento de uma apelação civil da sessão passada. Ao final, ele adiou essa apelação, o senhor já fez sustentação oral, ele disse que houve um equívoco na redação do voto, tá bom? Eu vou apregoar aqui a apelação. É o 0800 584-36.2020, origem é São Raimundo Nonato, 2ª Vara, apelante Estado do Piauí, Procuradoria-Geral do Estado do Piauí, apelada Joana Ribeiro de Almeida, advogado Fábio da Silva Lima. Vossa Excelência, o relator, desembargador. Este caso aqui, doutor Saúl, desembargador Joaquim Santana, o doutor Saúl falou que se trata daquela matéria dos fazendários, aquela GIA e tal. Mas, na verdade, aí eu vi o meu voto rapidamente, mas o objeto da apelação é tão somente com relação aos honorários. Por quê? Porque o juiz de São Raimundo Nonato julgou extinto o processo sem resolução de mérito em razão da ilegibilidade da passiva, né? Então, nesse caso aqui, eu estou dando provimento, agora sim, ao recurso do Estado do Piauí. Estou atento apenas ao objeto da apelação do Estado e estou conhecendo a apelação para dar-lhe provimento, reformando a decisão ACOR, apenas para fixar os honorários advocatícios em favor do Estado apelante em 10% sobre o valor da causa, todavia sob condição suspensiva de exigibilidade pelo prazo de 5 anos, na forma do artigo 98, parágrafo 3º do CPC. É como voto. Eu ocupo o voto para o desembargador Sebastião Martins. Desembargador Joaquim Santana. Desembargador Joaquim, Vossa Excelência está me ouvindo? Ative o seu microfone. É porque realmente o mérito, doutor Saúl, era sobre essa matéria, mas o juiz não apreciou o mérito. Então... Agora eu estou presente. Desembargador Joaquim? Tá. Sim. Desembargador Joaquim, eu conheci a apelação apenas da provimento com relação aos honorários, em favor do Estado, 10%, na forma da apelação do Estado do Piauí. Acompanho, relator. Então, eu proclamo o resultado, resolveu o tribunal, à unanimidade, nos termos do voto relator, conhecer e dar provimento à apelação.
Agora sim, vamos retomar a pauta normal. Agora sim, o doutor Saul vai fazer sustentação no 1 e no 3. É o 0824, 485-94.2018, apelação civil. Teresina, segunda vara dos feitos da Fazenda Pública, apelante Wilson da Costa Oliveira Filho, advogado Wagner Veloso Martins, apelado Estado do Piauí, Procuradoria-Geral do Estado do Piauí. Doutor Saul. O relatório está no sistema, então pode. Bom dia a todos. Eu dirijo Só para adiantar cumprimentos... também, doutor Saul, só para adiantar, logicamente, a apelação é do Wilson, não é do Estado do Piauí. Eu estou conhecendo e estou negando provimento a esse apelo, né? Só para adiantar. Perfeito, perfeito. Então, neste caso, é dispensada a sustentação. Muito obrigado. Pronto. Então, eu vou ler apenas a ementa. Desembargador Joaquim, desembargador Edivaldo Moura e doutora Terezinha Borges. Apelação civil, ação ordinária, promoção de militar, alegação de preterição não verificada, ausência de provas de preterição do seu direito e condições para a sessão hierárquica. Recurso conhecido e não provido. O autor, que é o policial militar, almeja ser promovido judicialmente para primeiro-tenente, aduzindo que houve preterição na sua carreira pela demora em ser promovido em acessões anteriores. 2. Os critérios e as condições que asseguram às praças da Polícia Militar do Estado do Piauí o acesso na hierarquia policial-militar, mediante promoção, são estabelecidos atualmente na Lei Complementar número 68, de 23 de março de 2006, que dispõe sobre a promoção de praças da Polícia Militar do Estado do Piauí. 3. É disso que o ato de promoção pressupõe o cumprimento das condições e requisitos postos em lei e também na regulamentação específica, de modo que, ao invocar a existência de preterição, deveria o autor demonstrar cabalmente o cumprimento desses requisitos legais e normativos, que, à época, o habilitariam a almejada ascensão. 4. Ausente a prova dos fatos constitutivos do direito da parte autora, CPC, artigo 333, inciso 1, e diante da falta de provas da preterição do apelante, a manutenção da decisão da improcedência dos pedidos é medida que se impõe. Apelação conhecida e não provida. Assim, no dispositivo, senhor desembargador, eu estou conhecendo da apelação, mas para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo íntegra a sentença a qual. E os honorários advocatícios recursais foram majorados em 2% sobre o valor da condenação, conforme disposto no artigo 85, parágrafo 11 do CPC, suspensa ainda essa exigibilidade, na forma do artigo 98, parágrafo 3º. É como voto. Eu acompanho o voto de Vossa Excelência, desembargador Sebastião. De acordo. Desembargador Joaquim. De acordo com o relator. Então, por unanimidade, nos termos do voto do relator, resolveu o tribunal conhecer e negar provimento a esta apelação. Processo de número 3, é o 0000-194-76.2012. Uma apelação civil de Bom Jesus, segunda vara, apelante Francisca Dalvaneide Araújo da Silva, advogado Francisco Salvador Gonçalves Miranda. Apelado é o Estado do Piauí pela Procuradoria-Geral do Estado do Piauí. Doutor Saul. Obrigado. Bom dia. Eu dirijo meus cumprimentos ao excelentíssimo senhor desembargador Sebastião Ribeiro Martins, presidente da Colenda 5ª Câmara de Direito Público, aos excelentíssimos senhores desembargadores Edivaldo Pereira de Moura e Joaquim Dias de Santana Filho. Cumprimento ainda a excelentíssima senhora Procuradora de Justiça, doutora Terezinha Borges, e todos os demais na pessoa da doutora Vanessa. Esta apelação interposta pela senhora Francisca Dalvaneide Araújo da Silva tem por objetivo a reforma de uma sentença que julgou improcedentes todos os pedidos formulados na ação originária, em que ela afirmava ter mantido uma relação contratual com o Estado do Piauí no período de 30 de abril de 2004 até 11 de março de 2010, né, e que teria exercido uma função de auxiliar de serviços gerais, né,
na realidade, teria teria prestado esse serviço ao Estado do Piauí numa relação contratual precária que nem se caracterizava propriamente como uma contratação temporária para a satisfação de necessidades transitórias da administração, nem correspondia à ocupação de um cargo em comissão e nem ao exercício de um cargo efetivo provido mediante concurso público. A sentença, como eu disse, julgou improcedentes os pedidos de verbas rescisórias, inclusive de FGTS, e daí a interposição desta apelação, por meio da qual busca a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados procedentes, né, com a essas verbas rescisórias, inclusive FGTS. Bom, o Estado do Piauí, naturalmente, pede que a sentença seja mantida, porque encontra-se muito bem fundamentada e termina por reconhecer efeito jurídico nenhum a esse vínculo contratual que é nulo de pleno direito por uma manifesta inconstitucionalidade, né? Em todo caso, na hipótese de a Corte vir a entender que o apelo merece provimento, pede-se que seja aplicado um precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal que realmente trata da matéria, que é o recurso extraordinário 765.320, proveniente de Minas Gerais, que foi examinado, foi julgado com repercussão geral, ou melhor, foi admitido essa repercussão geral da matéria, e fixou-se o entendimento já bastante difundido de que propriamente a contratação por tempo determinado, de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados. Com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do artigo 19-A da Lei 8.036 de 1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. Então, pede-se que, na hipótese, subsidiariamente, na hipótese de se dar provimento ao recurso, que seja observado este precedente vinculante para limitar a condenação, no caso concreto, aqui ao FGTS, porque não houve inadimplência por parte do Estado quanto aos salários referentes ao período trabalhado. Aqui o que ela postula são são verbas rescisórias que não são devidas de acordo com esse entendimento vinculante, esse precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, a não ser o FGTS. Devido seria apenas o FGTS. E ainda, quanto ao FGTS, o Estado do Piauí pede que seja reconhecida, em relação a esse FGTS, a ocorrência de prescrição quinquenal. Prescrição quinquenal. Precisamente porque, segundo a jurisprudência já antiga do Tribunal Federal de Recursos e do seu, por assim dizer, o seu sucessor, que seria o Superior Tribunal de Justiça, essa prescrição, na realidade, nunca foi uma prescrição de 30 anos. Essa prescrição do FGTS em relação à Fazenda Pública nunca foi de 30 anos, porque sempre a jurisprudência entendeu que é aplicável, no caso de o contratante ser a Fazenda Pública, sempre foi aplicável o decreto 20.910 de 1932 e não a legislação específica do FGTS, por entender que subjetivamente, em razão da figura do contratante ser a Fazenda Pública, a norma especial seria este decreto 20.910. Exemplificativamente, eu cito aqui o
o agravo interno no recurso especial, 1.588.052, originário, proveniente também de Minas Gerais, em que ficou que o decreto 20.910 de 32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. Desse modo, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao IRS em face da Fazenda Pública é de 5 anos. Aqui, um julgado, vejam, de novembro de 2017. Claro que sobrevieram vários julgados em sentido diverso do Superior Tribunal de Justiça, mas esses julgados, eles incorrem no erro de aplicar incorretamente uma modulação de efeitos que veio justamente para preservar o prazo de 30 anos de prescrição para casos em que esse prazo era tido por aplicável até o julgamento em que o STF reconheceu a não recepção desse prazo de 30 anos. Então, o prazo de 30 anos foi considerado como incompatível com a nova ordem constitucional de 88, ou seja, não recepcionado. Ainda assim, o Supremo lhe deu sobrevida a esse prazo de 30 anos, excepcionalmente, para os casos em que havia essa expectativa, que eram os casos em que não envolviam a Fazenda Pública. Porque nos casos em que a Fazenda Pública estava envolvida, já se entendia que o prazo não era de 30 anos. Então, não há por que aplicar a modulação nos casos em que a Fazenda Pública está presente. É aplicado o prazo de 5 anos, que é o prazo que o Supremo considerou compatível com a Constituição. Então, o que se pede é isso, que, na hipótese de ser provida a apelação, seja observado o precedente vinculante do Supremo para entender-se que é devido apenas ao FGTS, já que saldo de salários, no caso concreto, já não eram nem reclamados. E, com relação a esse mesmo FGTS, pede-se que seja reconhecido a prescrição quinquenal e não aplicado o prazo de 30 anos. Muito obrigado. Desembargador Joaquim, desembargador Edivaldo Moura, doutor Terezinha, esta Câmara, quinta Câmara de Direito Público, e parece que a sexta Câmara também, tem adotado o entendimento do STJ de que a prescrição é trintenária para aqueles contratos celebrados até 2014. Já julgamos vários casos aqui, realmente com a posição contrária do procurador doutor Saul, mas esse é o entendimento desta Câmara. E eu vou ler apenas a emenda, que, embora tenha essa contradição com a decisão do Supremo, inúmeros julgados do STJ vêm adotando esse entendimento e também essa Câmara. Apelação civil, constitucional e processual civil. Contratação sem observância do artigo 37, 9º da Constituição Federal. Nulidade. Pagamento de FGTS devido. Recurso conhecido e provido. 1. Segundo recente entendimento firmado pelo STF, no julgamento com repercussão geral, no agravo no área número 709/202 DF, relator o ministro Gilmar Mendes, a prescrição da ação para a cobrança do FGTS é de 5 anos. Contudo, houve modulação dos efeitos da decisão proferida nesse recurso para que nas ações em curso seja aplicado o que acontecer primeiro. O prazo prescricional de 30 anos, contado do termo inicial, ou de 5 anos a partir da referida decisão. Portanto, a prescrição intercorrente para a execução do FGTS, na hipótese subjúdice, finda-se em 30 anos. Relator, estou transcrevendo um voto do ministro Herman Benjamin, na segunda turma do STJ, ainda em 2016. 2. No caso concreto, no nosso caso aqui, vemos que o contrato de trabalho dessa servidora encerrou em março de 2010 e a ação foi ajuizada no dia 8 de outubro de 2010. Assim, nos termos de julgamento dessa decisão do Supremo, o contrato de trabalho celebrado até 13 de 11 de 2014 e também a ação ajuizada até o dia 13 de 11 de 2014, aplica-se a prescrição trintenária. O STF, no julgamento do recurso extraordinário 596.478 de Roraima, sob a sistemática também da repercussão geral, acolheu a tese de que abre aspas, devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, na conta de trabalhador, cujo contrato com a administração pública seja declarado nulo,
por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário. Tema 191 do STF. E também o nosso Tribunal de Justiça do Estado do Piauí firmou o entendimento subscrito no enunciado na súmula número 09, de que, mesmo quando reconhecida, é o caso aqui, a nulidade da contratação, é devido o pagamento do FGTS e dos salários referentes ao período trabalhado, né, sob pena de enriquecimento ilícito. Apelação conhecida e provida. Eu estou dando provimento a esta apelação dos precedentes desta Câmara e do STJ para reformar a sentença e condenar o Estado do Piauí ao pagamento em favor da autora do valor correspondente aos depósitos devidos para o FGTS desde o início do vínculo. E nos termos do artigo 85 do CPC, condeno o Estado do Piauí no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, no valor de 12% sobre o valor da condenação. É como voto, desembargador Edivaldo Moura. E eu acompanho o voto de Vossa Excelência, desembargador Sebastião. Desembargador Joaquim Santana. De acordo com o relator. Então, por unanimidade, nos termos do voto relator, resolveu o tribunal conhecer e dar provimento ao recurso. Nos termos do voto relator. Doutor Saul, tudo ok? De número 2, o senhor vai É o número- sustentar? Não, Perfeito. né? Não, eram só esses dois. Muito obrigado. Certo. Um Bom dia a abraço. todos, uma boa Doutor semana. Um Saul, forte bom abraço. trabalho. O número 2, eu estou negando provimento. Vamos. Tudo bem, então vamos lá. Só tem agora o número 2 agora, né? Apelação civil 0800-713-35.2018. Piripiri, terceira vara, a origem, apelante Maria Ágata Margarete de Rezende Almeida, advogada Emanuela Paula de Melo Ferreira Pinheiro Alves, apelados Fundação Piauí Previdência e Procuradoria-Geral do Estado do Piauí. Esse é o último processo. É o último, é? É. Pronto. Então, eu vou ler apenas a emenda do desembargador Joaquim, desembargador Edivaldo Moura e doutor Terezinha. Apelação civil, ação ordinária, pretensão de revisão de pensão decorrente de progressão não efetivada, preliminar de ilegitimidade passiva, rejeitada, prejudicial de mérito, prescrição, trato sucessivo, apenas anteriores aos 5 anos do ajuizamento, não comprovação dos requisitos para a progressão, servidor admitido no serviço público antes da Constituição de 88, sem concurso público. Artigo 19 do ADCT. Impossibilidade. Tese firmada pelo STF em julgamento de recurso repetitivo. Tema 1157. Não preenchimento dos requisitos. Recurso conhecido e não provido. Analisando os termos da legislação de regência, mais especificamente o artigo 6º da Lei Complementar Estadual, número 90, de 2007, a qual estabelece os requisitos necessários à promoção e progressão na carreira de médico do Estado do Piauí, verifico o não preenchimento dos requisitos pelo servidor. O STF tem entendimento pacífico no sentido de que o servidor admitido sem concurso, antes da promulgação da Constituição Federal de 88, não tem o direito à progressão da mesma forma que aqueles beneficiados pela estabilidade do artigo 189 da ADCT, a paridade. Tese foi firmada sob o número 1157. Constatando a não comprovação dos requisitos legais exigidos, vê-se, pois, que a sentença recorrida encontra-se em harmonia com o entendimento jurisprudencial pertinente ao caso em apreço, de modo que a sua integral manutenção é medida que se impõe, recurso conhecido e não provido. Assim, estou conhecendo e negando provimento a esta apelação. Como voto? Eu acompanho o voto de Vossa Excelência, desembargador Sebastião. De acordo com o relator. Voto do relator. Então, por unanimidade nos termos do voto relator, resolveu o tribunal conhecer e negar provimento a esta apelação. Senhores, desembargador Joaquim, eu queria propor um voto de pesar pelo falecimento da servidora deste tribunal, oficial de justiça, ex-nora do desembargador Milton Chaves, a Shirley. Só ver o nome dela completo aqui. Shirley Amorim, desembargador. A Shirley Amorim, exatamente. Maria Shirley Amorim, oficial de justiça lotada na Central de Mandado de Segundo Grau. Então, eu queria ouvir antes da minha proposição a doutora Terezinha Borges. Desembargador Sebastião, eu concordo integralmente
conheci, é uma pessoa acessível, trabalhadora e muito boa. Concordo com o voto. Vereador Edivaldo Moura. Eu acompanho o voto para o excelente embargador. Vereador Joaquim. Também estou de acordo. Vereador, chegou a conhecê-la, Vereador? Vereador Joaquim. Eu conheci. É. Conheci muito. Então, vamos encaminhar o voto de pesar aos familiares da Sheila, viu, Vanessa? Ok, desembargador. Então, esgotada a pauta. Ficam Então, todos julgados, desembargador Sebastião, inclusive, o da sessão anterior. isso. São 4 ótimo. processos julgados. Pronto. Embargador Joaquim Santana, muito obrigada. Amanhã. Tenha um bom dia, Amanhã. doutora Bom dia Terezinha. a todos. Beijo, minha Sebastião, amanhã. querida. Desembargador Edivaldo Moura. Tudo de Sebastião, bom, amanhã. desembargador. Vereador Joaquim, Até amanhã amanhã. Amanhã nós eu vou estaremos participar aqui. da sessão da desembargadora Eulália, É amanhã. viu? Eu vou lá amanhã. É amanhã. Mas é Eu não surpresa, sei se- ela não sabe, não. Eu não, É sei se eu surpresa. vou, eu não sei se eu vou liberar o desembargador Sebastião Martins para ir para outra Sim. Câmara. Vai ser que hora lá, desembargador Joaquim? É só no A final do partir de 9 expediente. horas. A partir de 9 horas. Não, mas só posso ir mais tarde, Joaquim. Segura um pouco Não, lá. dá certo, porque Vossa Excelência não vai participar do processo, vai participar só da sessão solene. Amanhã? Você não E é pode isso, faltar, é a não, viu? homenagem que vão fazer Você também não para a pode faltar, não, desembargadora da sua Eulália. parte. Não dá. Então eu vou primeiro lá. Como é, Vanessa? Diga aí. Desembargador Joaquim, essa sessão é quinta-feira, desembargador Sebastião. Vossa Excelência Não, é vai estar amanhã. livre. É É quinta-feira. Amanhã. É amanhã. É amanhã mesmo. Não é na pública, não, desembargador É Joaquim? amanhã. Não. É amanhã. Começou É- na quinta, mas é amanhã mesmo. Ah, E tá. agora? Também. Vai ser no início da Não, sessão? julgo nós rapidinho, o senhor vai. Mas vai ser lá no início? Vai ser no início, Joaquim, lá a sessão? Como é? Eu posso ir lá primeiro, rapidamente? Não, tem 3 processos para julgar. Depois dos 3 processos, a gente começa. É? Pronto. Tá bom, então. Vai ser lá embaixo, né? No térreo, né? Aqui Tá na, bom. aqui Ok, na Câmara. ok. Um abraço a Leva todos. um presente, Um viu? bom Leva um dia. presente, pera. Presente? Tá certo. Vou levar.